palestra de número 1 das profecias do Apocalipse. Convido você a ler o primeiro versículo do livro das Revelações, que diz: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e por seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Quando você vai para o texto original, que foi escrito em grego, você vai encontrar, no meio de todo este palavreado, o termo taxei. Este termo, taxei, é da onde vem a nossa palavra táxi, e que foi traduzido pelos nossos irmãos como em breve ou brevemente. Qual que é a metáfora que está implícita nesta profecia? Profecia, porque ela é a primeira de todas que abre o livro das Revelações. Jesus Cristo está revelando que a vinda dele, a chegada dele, a volta dele acontecerá brevemente. Mas esta é uma tradução no português. Por quê? Porque a metáfora que está implícita no texto taxei, na palavra taxei, é que todas as coisas descritas no livro do Apocalipse, todas as profecias que aqui estão contidas, elas terão um cumprimento repentino. Este é o sentido. Uma vez desencadeados os acontecimentos, para que tudo seja cumprido, tudo acontecerá como se fosse um táxi correndo, rapidamente. Quando nós lemos brevemente, dá a impressão que é daqui a pouco, está para acontecer, já acontece. Mas o contexto do livro do Apocalipse, ele dá uma outra conotação para nós. E qual é a conotação? É que Deus vai suportar tudo o que ele tem que suportar, desde o momento da ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, até o dia em que ele for enviar Jesus Cristo de volta. Comece a sua leitura indo até as 7 taças do Apocalipse. É ali que começa a nossa leitura das profecias desta revelação. São 7 taças da ira de Deus, que devem ser despejadas sobre o nosso mundo. Mas elas não são despejadas enquanto a última taça não ficar cheia. Ela precisa se completar até a última gota. É uma espécie de relógio celestial. Encheu-se a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima taça. Quando encher a última taça, que cair a última gota, e se completar o número de iniquidades que devem acontecer entre a ascensão do Senhor Jesus, entre o momento em que ele foi assunto aos céus, até o momento da parousia, do seu aparecimento, do seu retorno, passaram-se já 2000 anos. E nós nos perguntamos, as profecias do Apocalipse já se cumpriram nesse período? Não, não se cumpriram. Todas as profecias que estão para se cumprir e que estão descritas neste livro começam a se cumprir a partir do momento em que a última gota da ira de Deus cair na taça. Este tempo que nós estamos vivendo é o tempo em que a graça de Deus está suportando
os pecados humanos. Tempo que Deus abriu para que aconteça a pregação do Evangelho, a conversão dos pecadores, o derramamento do Espírito Santo, o surgimento da igreja e, paralelo a isto, o aumento da iniquidade e o implante do reino de Satanás no mundo até a chegada do Anticristo. Tudo está sendo suportado pela paciência de Deus. Quem nos diz isto é o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, que diz que Deus suporta os vasos de perdição que foram fabricados para o dia da ira. Deus suporta com paciência. Paulo diz aos Romanos que é com longanimidade, porque a longanimidade de Deus pode nos levar ao arrependimento. O apóstolo Pedro, ele fala que é necessário que os céus suportem Jesus Cristo, contenham Jesus Cristo, retenham Jesus Cristo, até ao tempo da restauração de todas as coisas. Por isso, vamos aqui para a nossa metáfora, para a primeira de todas as profecias. Vai ser despejado sobre a última geração o julgamento pertinente a todas as profecias que estão escritas neste livro. Alguém pode objetar e dizer, mas não é uma injustiça que Deus jogue todas as taças da ira em uma só geração? Que ele toque todas as trombetas em uma só geração? Que ele abra todos os selos em uma só geração? Da parte de Deus não há injustiça alguma, porque ele estabeleceu o tempo para que todos os povos ouçam o Evangelho, creiam no Senhor Jesus Cristo, se convertam dos seus pecados e aguardem o retorno do Salvador. Está escrito na carta aos Hebreus, capítulo de número 9, versículo 27, que assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Jesus Cristo, ele aparecerá segunda vez, sem pecado, para aqueles que o esperam para a salvação. Cristo voltará, e voltará repentinamente. Não dará tempo para que a última geração se apronte para então se converter. Por quê? Porque a partir do momento em que cair a última gota na taça da ira de Deus, vão se desencadear sobre o nosso mundo juízos tão violentos, que vai colocar todas as nações e todas as pessoas no mundo inteiro em estado de pânico contínuo, apavoramento. Cristo disse no sermão profético que as pessoas desmaiarão de terror pelo bramido das ondas, porque a natureza será convulsionada pelos estratos da ira de Deus. O apóstolo Pedro vaticinou dizendo: os céus serão varridos, serão recolhidos como um pergaminho, e os astros do céu ardendo se desfarão. Estamos iniciando o estudo das profecias do Apocalipse. E a nossa concentração neste momento é para esta profecia. É o termo taxei. Rapidamente, repentinamente. E será uma concatenação de acontecimentos em todas as partes do planeta Terra, em todas as partes do nosso mundo. Não haverá nação para onde fugir. Não haverá lugar para onde se esconder. Por quê? Quando nós lemos o Apocalipse, todos os seus 22 capítulos, a partir do momento em que nós entramos na abertura dos selos, temos a impressão
de que primeiro Deus abre calmamente os 7 selos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Temos a impressão que tudo está acontecendo cronologicamente, calmamente. Depois, há uma evolução de juízo, para onde nós temos as 7 trombetas tocando. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. E por fim, nós temos o desfecho com as 7 taças caindo. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Só que quando nós fazemos uma releitura do Apocalipse, a imagem é outra. Não existe descanso nem de dia e nem de noite para os julgamentos que cairão sobre a última geração. Mesmo porque este juízo cairá sobre o trono da besta, o trono do anticristo. E quando você fala trono do anticristo, significa todas as nações. Porque se levantará sobre o nosso mundo o homem da iniquidade, o filho da perdição, que o apóstolo Paulo identificou na sua carta aos Tessalonicenses, o qual se opõe contra tudo que se chama Deus ou se adora, ao ponto de assentar-se no templo de Deus, como se fora Deus, e exigir a adoração de todo ser que estiver na terra, de todos. Este anticristo, que receberá o governo do mundo, diz o livro do Apocalipse, terá um governo de apenas 42 meses, o que dá para nós 3 anos e meio. Não chega a 4 anos. Sabemos que o juízo que está descrito no Apocalipse acontecerá repentinamente e que não haverá descanso nem de dia nem de noite, porque a ascensão do anticristo irá coincidir com a derrubada de Satanás das regiões celestiais onde ele está ainda. Ele está em luta e em batalha para permanecer ainda nas regiões celestiais. Ainda. Está no livro do Apocalipse, capítulo de número 12. Enquanto ele está lá, resistindo, para não ser derrubado, o anticristo não é revelado. Porque aí o diabo mantém o governo dele das regiões superiores, das regiões celestiais. Mas a partir do momento em que ele for derrotado por Miguel Arcanjo e jogado para a terra, ele terá que fazer o império mundial dele da terra, na terra. E nesta ocasião, ele irá assumir a personalidade do anticristo, o homem do pecado, e entregará a este homem do pecado os seus poderes espirituais e conseguirá estabelecer e instalar no mundo o governo do anticristo. E será muito rápido. Demorará 42 meses porque é o tempo que Deus lhe deu. Mas não pensem que haverá paz um só dia no mundo depois da derrubada de Satanás. Porque esses 42 meses são estabelecidos como o tempo do juízo. Juízo sobre este mundo, em que será derramado sobre o trono da besta, o trono do anticristo, será derramada a ira de Deus. E este trono é o governo mundial, que está acelerado para ser estabelecido em todas as nações. Acompanhe de perto cada uma das palestras e investigações que nós estamos falando aqui. Eu não sei quanto tempo que nós vamos demorar. O que eu posso adiantar é que o primeiro ciclo de palestras contabilizam 10 palestras. E nós vamos caminhar para analisar e perceber o que está escrito para acontecer no nosso mundo por ocasião da volta de Jesus Cristo. Este termo, taxei, brevemente,
precisa ser entendido como rapidamente e repentinamente. Significa o seguinte: existem sinais que estão acontecendo e que estão apontando para o retorno de Jesus e julgamento do mundo. Mas estes sinais que estão se cumprindo, eles não se tratam propriamente dos juízos de Deus descritos no livro do Apocalipse. Os juízos estão suspensos por enquanto. Enquanto o Espírito Santo está sendo derramado sobre a igreja e recolhendo as almas para o reino de Deus, os juízos de Deus sobre o mundo estão suspensos. O último julgamento que Deus exerceu neste mundo foi sobre Cristo, quando Deus julgou o pecado em Cristo. Naquele dia, o pecado foi tirado do mundo. É o que diz o Evangelho. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia em que o Cordeiro foi imolado, o juízo de Deus caiu pela última vez sobre a terra. A partir do momento, Deus suporta os vasos da ira preparados para a perdição. Por causa do sangue de Cristo, que fala maior do que o sangue de Abel. Como que nós sabemos disto? Entre para o livro do Apocalipse. Muito mais do que citar capítulos e versículos, eu preciso que você entre para o livro. Leia que lá no 5º selo, as almas estão debaixo do altar, clamando por justiça. E Deus dá a elas vestes brancas, dizendo: esperem um pouco, esperem em silêncio, ainda não é o tempo. Juízo nenhum de Deus ainda caiu sobre os homens depois da morte de Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus está suportando os pecados da humanidade enquanto as suas taças estão sendo cheias. O tempo que vivemos é o tempo da graça, do arrependimento, do chamamento para a salvação. E você pode perguntar: mas e essas catástrofes naturais que estão aqui cercando a nossa realidade desde que Jesus Cristo ele veio? Pois bem, essas catástrofes naturais são sinais do que há de vir, e não propriamente o juízo. Porque estamos tratando especificamente dos juízos do Apocalipse, e não somente dos sinais que devem preceder ao Apocalipse. Quando você volta na história da humanidade, você vai encontrar uma cidade chamada Pompeia. E essa cidade se entregou a um grau de prevaricação tão grande, que quem andava pela cidade reconhecia que era a cidade do pecado semelhante a Sodoma e Gomorra. Essa cidade ficava próximo ao Monte Vesúvio. E quando ele entrou em erupção, a cidade foi varrida do mapa da noite para o dia. Milhares e milhares e milhares de pessoas viraram cinza. As pessoas entenderam. É o juízo divino que está caindo. Nós podemos afirmar o seguinte: é um sinal do que há de vir. Cristo falou dos sinais. Mateus capítulo 24, ele disse: quando ouvirdes e quando virdes, vocês se acautelem, mas ainda não é o fim, é o princípio de dores. Muitos sinais devem preceder o juízo de Deus sobre o mundo. Mas quando eles começarem a acontecer, é o ponto final. Fechou-se a estação da graça. Fechou-se o momento da conversão. Fechou-se a porta do Evangelho. A pregação que ouvirão nos últimos dias já não será mais de oportunidade para o arrependimento. Será de justiça, juízo, julgamento e vingança.
As últimas pregações não serão mais evangelísticas. Elas serão vindicatórias, proféticas. Nós temos ali no livro do Apocalipse o aparecimento dos 2 últimos profetas, as chamadas testemunhas mártires. Percebam que eles pregam. O período em que eles pregam não se converte ninguém. Ninguém. Porque a pregação do Apocalipse não converte as pessoas. Por que que não converte? Porque não é uma pregação evangelística. Ela é judicatória. É de juízo. É com esse pano de fundo que nós devemos ler este livro da Revelação. Não vai dar para suavizar a mensagem. Enquanto os juízos estiverem acontecendo, os homens morderão a língua de dor. Blasfemarão contra Deus. Mas por ocasião da caída do juízo, aqueles que têm a fé de Jesus Cristo serão mortos. O que alguns escatólogos erraram é pensar que o Apocalipse tem um período de 7 anos, que não tem. O livro não nos autoriza a falar em 7 anos. O livro só nos autoriza em falar em 42 meses, que é o tempo da profecia. E é isso que significa taxei, brevemente, rapidamente, repentinamente, expressamente. Não dá tempo. Quando você entra ali, a partir do capítulo 6, o anticristo já está no cenário. E a partir do anticristo no cenário, você tem o juízo. Por quê? Porque o próprio anticristo é um juízo de Deus sobre o mundo. É o filho da perdição, é o homem do pecado, mas ele é um juízo de Deus sobre o mundo que rejeitou o Cristo. O Cristo nos disse: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Outro virá em seu próprio nome e a esse vocês receberão. O anticristo será aclamado, aceito e obedecido neste mundo. Mas ele também faz parte do juízo de Deus. Paulo, apóstolo, escrevendo aos Romanos, ele disse que por causa que os homens não tiveram gosto em tomar conhecimento sobre Deus, também Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira e sejam condenados. É nesta linha que nós estamos caminhando. Não há romantismo. Não há como dourar a pílula. Não há como suavizar a situação que nós temos aqui. Porque o tempo está se estendendo. Só que Deus, no seu segredo, está guardando gota a gota da sua paciência nas 7 taças da sua ira. Tamanha será a devastação que acontecerá no nosso mundo, aos nossos olhos, que os homens procurarão se esconder, dizendo: quem nos esconderá da ira de Deus e do Cordeiro? Quem suportará o dia da sua vinda? Algo interessante para nós terminarmos essa nossa primeira palestra é entendermos que o apóstolo Paulo falou que quando os homens disseram a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina perdição. Porque tudo acontecerá num lapso de tempo muito curto. O anticristo surge, inicia-se aí o julgamento de Deus, calamidades vão assolar o planeta Terra, não há descanso nem de dia nem de noite. São liberados sobre o nosso mundo todos os juízos que estão reservados para o último tempo. Todos os crentes que estiverem no mundo por ocasião do livro do Apocalipse sofrerão martírio, serão mortos e perseguidos. E nós vamos ver
a presença de uma igreja perseguida e maltratada no mundo por ocasião do juízo de Deus. Juízo não contra esta igreja, mas juízo contra aqueles que rejeitaram a pregação do Santo Evangelho. Esta igreja que estiver presente no Apocalipse, ela não terá mais condições de converter o mundo, porque as almas não se converterão mais. Uma vez que o diabo, que é aquele que resiste, até que do meio seja tirado, uma vez que o diabo for afastado, tirado das regiões celestiais, que o anticristo surgir, neste exato momento o juízo de Deus está caindo. E quem se salvou, se salvou. Quem foi arrebatado, arrebatado foi. Quem ficou, ficou. E quem ficou, sofrerá uma grande tribulação. E a pregação que fizerem não mais será uma pregação evangelística e salvadora. Muito pelo contrário. Será judicatória, anunciando o juízo. Mas Cristo disse: quando vocês virem todas estas coisas acontecendo, levantai os vossos olhos para o alto. Sabei que próxima está a vossa redenção. Cristo disse: aqueles dias serão abreviados. Tudo acontecerá muito rapidamente. Em 42 meses de governo, que é o máximo que o anticristo chegará, se cumprirá as profecias do Apocalipse. Seja bem-vindo ao nosso estudo das profecias do Apocalipse. Compartilhe esta mensagem. Traga mais pessoas para esta reflexão. Porque é o nosso dever, enquanto Cristo não volta, tocarmos a trombeta em Sião. Eu sou o professor Rogério de Souza. Que a paz esteja com você.